Olá, começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. Reforma Política, parte 1. OAB e entidades da sociedade civil unem forças para lutar por eleições limpas no país. Reforma Política, parte 2. Especialistas e cidadãos apoiam iniciativa da Ordem de querer acabar com o financiamento privado de campanhas. Colégio de Presidentes de Seccionais discute a realidade do processo judicial eletrônico nos estados. Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas vai dar efetividade aos processos que envolvam violação aos direitos da advocacia. E ainda, OAB e MEC irão firmar acordo de cooperação para estabelecer uma nova política regulatória do ensino jurídico no país. Você vê tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A sede do Conselho Federal da OAB foi palco de um encontro que reuniu 35 dirigentes de diversas entidades da sociedade civil brasileira, conduzido pelo presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado. O encontro foi o primeiro passo rumo ao lançamento de uma campanha nacional para apresentar ao Congresso um projeto de lei de iniciativa popular propondo uma reforma política à nação. O foco principal é impedir o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas. Confira a reportagem. Representantes de várias entidades da sociedade civil participaram do encontro. O objetivo é lançar uma campanha em todo o país com um projeto de lei que proponha uma reforma política e proíba o financiamento de campanhas eleitorais por empresas. A realização de eleições limpas é o principal foco da Ordem dos Advogados do Brasil e dos integrantes da comissão. A Ordem dos Advogados do Brasil possui duas missões fundamentais. A primeira é a defesa das prerrogativas do advogado, com aquela ideia de que isso é importante e essencial para a defesa do cidadão. Mas a segunda é protagonizar grandes causas da República, pela melhoria dos costumes políticos, dos costumes sociais, pela melhoria da sociedade brasileira. A Ordem é dos Advogados, mas ela é também do Brasil. Cumprindo essa sua missão, ela deve se aproximar, como fez no dia de hoje, dos movimentos sociais, se aproximar do que pensa a sociedade brasileira e no exato momento em que ela relembra a grande vitória que foi a Lei Ficha Limpa, ela reedita esse movimento para que tenhamos no Brasil eleições limpas, o que significa dizer que nós não podemos conviver com financiamento de campanhas por empresas, mas temos que possibilitar a existência do financiamento democrático das campanhas eleitorais, para que as pessoas de bem no nosso país possam participar da atividade política sem a necessidade de se envolver com financiamento por empresas privadas. Outros temas devem fazer parte da campanha. Durante a reunião, uma comissão de relatores foi composta e as formas de trabalho e de incentivo à participação popular foram debatidas. As entidades que aqui se reuniram há muito vêm debatendo a reforma política. Já apresentaram o projeto de reforma política para o governo, mas não tem funcionado. Aqui vários temas serão debatidos, não apenas o financiamento de campanha. Financiamento de campanha apenas um desses itens, embora importante, para termos uma boa reforma política. Vamos colher a opinião das entidades, colher a opinião da sociedade e escolhermos os nossos temas para uma nova campanha popular. Para os participantes do encontro, o debate sobre a reforma política já é antigo e, por isso, a necessidade de mobilizar a sociedade na luta por mudanças no sistema eleitoral do Brasil. A OAB acaba de ser, mais uma vez, palco de um momento importante para a história do país. A sociedade civil aqui presente, por dezenas de organizações, importantes organizações, acabam de definir que estarão juntas para lutar pela reforma do sistema político. E eu não tenho a menor dúvida de que serão capazes de atrair a atenção e o apoio da sociedade brasileira, que está unanimemente, poderia-se dizer assim, inconformada com os rumos que tomaram nossas eleições. As eleições estão mercantilizadas, estão caríssimas e há uma preponderância do abuso de poder econômico e isso precisa mudar. E hoje nós demos o primeiro passo no sentido da união da sociedade brasileira para que essa mudança aconteça.
Cerca de 1,5 milhão de assinaturas devem ser coletadas por meios físicos e pela internet para que a reforma seja apresentada ao Congresso Nacional. Mas mesmo com a exigência de um grande número de participações, a expectativa é de que a proposta tenha o mesmo sucesso da campanha que resultou na Lei da Ficha Limpa. Isso, sem dúvida alguma, será uma ação que irá combater as causas dos problemas políticos de nosso país, porque combater apenas as consequências tem se demonstrado não suficiente. Portanto, a OAB cumpre essa sua missão social de ser porta-voz da sociedade civil brasileira em prol desta bandeira republicana, que é melhorar a democracia, ampliando os espaços da cidadania de participação na vida política do Brasil. E a iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil de lutar pela proibição de doações de empresas privadas para candidaturas políticas e de criar mecanismos para baratear os custos e democratizar as campanhas já conquistou o apoio de especialistas no assunto e de eleitores também. Se dependesse da opinião da maior parte dos eleitores, político nenhum receberia dinheiro de empresas privadas para financiar as campanhas eleitorais. Futuramente o político vai ter que dar o retorno para essas empresas, né? Aí acontece o que a gente vê por aí, né? Muita corrupção, muito desvio de dinheiro público. De início já estão se vendendo, né? Porque se eles estão cobrando para ser eleito, é porque alguma coisa não querer em troca. Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Acho que não deveria ter financiamento de campanha. As empresas, elas não fornecem dinheiro para a campanha política. Ela compra o político, é diferente, elas compram. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma grande firma, que quer colocar essa firma no governo, então ela já vende por antecipado a empresa dela para colocar no governo. Então isso está errado. Eu acho que dinheiro dessas empresas privadas deveriam financiar outras coisas como educação, transporte, sabe? Uma série de coisas, parada de ônibus que esse pessoal não tem, mais ônibus, sabe? Mais condição mesmo. Este cientista político explica que há 2 tipos de contribuições recebidas por candidatos. Tem o que nós chamamos de Caixa 1, que é uma contribuição que é registrada legalmente na Justiça Eleitoral, com total transparência, que você sabe quem doou e para quem recebeu a doação. E outro tipo de contribuição nós chamamos de Caixa 2. Caixa 2 é uma contribuição, financiamento clandestino, que ninguém sabe de onde veio esse dinheiro, né? A empresa pode até contribuir para 3 candidatos que têm chance de ganhar, tentando fazer média com os 3. 80% das contribuições vêm de Caixa 2. O professor emérito de Ciência Política da Universidade de Brasília afirma que a cultura do Caixa 2 interfere diretamente na atuação dos políticos depois de eleitos. Traz muitos aspectos nocivos para a política, principalmente de lobby e de cobrança em cima do deputado ou do governador, senador depois. Eu banquei sua campanha, agora você vai aprovar o que eu preciso. Eu ajudei você, uma mão lava a outra, agora você vai me ajudar. Hoje o processo eleitoral depende totalmente do poder econômico. Ser eleito sem dinheiro é quase impossível. A OAB está engajada para mudar essa situação e quer celeridade no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada aqui no Supremo Tribunal Federal, em reunião entre dirigentes da Ordem e o relator da ADIM, ministro Luiz Fux. O presidente Marcos Vinícius Furtado reforçou a urgência em banir da legislação eleitoral alguns dispositivos que permitem a doação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. A ação já tem o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. É inconstitucional o financiamento de campanhas eleitorais de candidatos por parte de empresas, por parte de pessoas jurídicas, porque o princípio republicano significa um homem, um voto. E não é possível que em empresas o poder econômico participe efetivamente do processo eleitoral. Temos que democratizar o financiamento das campanhas e temos que ter uma atuação combatendo não só a consequência do financiamento indevido de campanha, que é a corrupção administrativa. Temos que combater as causas desta verdadeira endemia em nosso país, que é justamente o financiamento privado das campanhas eleitorais. Na opinião de especialistas no assunto e de eleitores, é preciso repensar o modo de se fazer as campanhas políticas no Brasil.
O governo tem que tomar providência sobre isso e financiar, nem que seja um pouco, os próprios partidos, para que os partidos e os candidatos trabalhem de igual modo, dentro de uma paridade normal, o rico, o pobre, o candidato de qualquer facção, de qualquer representação, isso sim, é válido. A ideia de adotar uma legislação para ter o financiamento público exclusivo, quer dizer, todas as contribuições de pessoas físicas e pessoas jurídicas seriam proibidas e todas as campanhas seriam financiadas pelo Tesouro Nacional, quer dizer, nós contribuintes iam financiar essas campanhas. Porém, para isso funcionar bem, o Congresso teria que dotar a Justiça Eleitoral com recursos financeiros e também humanos para poder acompanhar, monitorar o financiamento de campanha para inibir essas contribuições particulares, privadas. O cientista político lembra que a eleição nominal feita atualmente também encarece as campanhas. Tem que reduzir drasticamente o custo das campanhas, principalmente para deputado federal e deputado estadual, que nós usamos no Brasil representação proporcional, mas com a lista aberta. Lista aberta quer dizer todas as campanhas para deputado induzem o eleitor a votar no nome, quer dizer, a votação nominal. Então, todos os candidatos a deputado fazem sua campanha individual e arrecadam seu dinheiro individualmente. Isso se torna a eleição extremamente cara, porque o deputado está fazendo campanha no estado inteiro. Então, teria que fechar a lista, isso quer dizer, na eleição, o eleitor só votaria no partido, na legenda, e não mais em nomes individuais. Então, isso ia reduzir tremendamente o custo da eleição para deputado. Mas o Congresso já tentou aprovar isso várias vezes e não consegue, porque tem muitos interesses que aproveitam o voto nominal. Não há democracia sem política, não há política sem políticos. A democracia significa a representação popular. Os representantes do povo devem existir, mas na atual sistemática de pagamento de campanhas eleitorais por empresas, caminhamos para um momento em nosso país de muita dificuldade da sobrevivência da própria atividade política limpa em nosso Brasil. Por isso que a OAB, em conjunto com várias entidades da sociedade civil brasileira, clama por uma reforma política que passa por um novo sistema de financiamento de campanhas eleitorais. E a seguir, Colégio de Presidentes de Seccionais discute a realidade do processo judicial eletrônico nos estados brasileiros. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, esteve reunido com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Na ocasião, o presidente da ordem requereu preferência na apreciação da proposta da súmula vinculante número 18. Por meio dela, a OAB e entidades representativas da advocacia pública pretendem que a Corte edite enunciado declarando a inconstitucionalidade da admissão de não concursados para exercerem atividades próprias de advogados públicos. A medida irá fazer com que os cargos em comissão de diretores jurídicos de órgãos públicos sejam ocupados exclusivamente por profissionais da carreira. A Ordem dos Advogados do Brasil vem demonstrando preocupação diante das dificuldades e obstáculos enfrentados por advogados de cada estado do país para se adequarem de forma imediata ao processo judicial eletrônico. Esse foi o principal tema discutido por diretores da entidade e dirigentes de seccionais durante uma reunião realizada na sede do Conselho Federal da Ordem, em Brasília. O processo eletrônico foi implantado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2011 para agilizar a tramitação dos processos, reduzir o uso de papel e facilitar o acesso de advogados e também da população. Mas a digitalização preocupa a Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, fez uma reunião de trabalho com os presidentes das seccionais da Ordem. A intenção era debater sobre o assunto e trocar experiências.
O presidente da OAB de Pernambuco, Pedro Henrique Reinaldo, foi o primeiro a falar. Ele criticou a implantação dos processos eletrônicos. Disse que apenas 25% dos advogados pernambucanos têm acesso ao sistema, o que dificulta o trabalho. Então, na verdade, 75% dos advogados hoje estão alijados deste mercado de trabalho, do acesso à jurisdição através da via eletrônica. Acredito que isso conflita com o preceito constitucional elementar de acesso à justiça. E não estamos falando apenas do mercado da advocacia, do ganha-pão do advogado. Estamos dizendo que por trás do advogado existem seus clientes, os jurisdicionados, destinatários essenciais da justiça, que são eles que estão sendo diretamente também violados à medida que o seu representante, o seu constituinte, não tem como acessar a justiça. Ele terá que escolher um outro advogado, e o seu advogado que não tem essa aptidão ou não está certificado, ele vai se dedicar talvez a outras atividades, quem sabe vender banana na feira, não se sabe o que é que ele vai fazer, comprar uma praça de táxi. O presidente da Ordem no Distrito Federal também relatou as dificuldades que os advogados da capital federal enfrentam ao acessar os processos eletrônicos. A reclamação vem exatamente no sentido, senhor presidente, de que a sensação que se tem é de que o advogado não participou em nenhum momento da formulação desse processo judicial eletrônico. E posso garantir, e aí eu garanto, pelo que conheço da advocacia do Distrito Federal, que ela não está preparada, e ela não foi preparada pela seccional, pela entidade, pelo Conselho Federal, inclusive num programa de âmbito nacional, para atuar dentro do processo judicial eletrônico. Conheço os advogados daqui, conheço as salas dos advogados e conheço a estrutura da própria seccional. A Ordem dos Advogados, a seccional, não tem condições hoje de atuar nos seus processos dentro do processo judicial eletrônico, por falta de estrutura. Então, eu tenho bastante preocupação em relação à implantação do processo judicial eletrônico da maneira como vem sendo feita, sem debate, sem conhecimento dos advogados, e digo que o prejuízo será muito grande. Mas a implantação dos processos eletrônicos dividiu opiniões. Para os presidentes de Tocantins e Sergipe, a experiência deu certo e agradou. Construímos o PJE em diversas mãos. Então, o TRT disponibilizou servidores em todas as salas da OAB. Nós ligamos aqui o Conselho Federal, pedimos que tivesse uma relação muito mais próxima com a CERSAINS, que até aquela oportunidade havia divulgado muito pouco a questão da certificação, e a CERSAINS praticamente ficou lá em Sergipe durante 30 dias, e a gente pediu, mas retornaram lá, e fizemos diversos cursos, seja nas salas dos fóruns, na sala do TRT. O TRT disponibilizou servidor durante 60 dias nas salas da Ordem. Nós fizemos convênios com as faculdades e criaram diversos laboratórios para aulas de 50 a 100 alunos. Nós tivemos pelo menos aí umas 20 turmas. Quando existia algum tipo de problema um pouco mais acentuado, levávamos ao Tribunal do Trabalho e logo se resolvia o problema. Então, eu quero aqui transmitir aqui o nosso testemunho de que hoje a preocupação nossa é o retrocesso disso. Lá o processo eletrônico é 100%. Claro que a nossa realidade é diferente das demais seccionais, sobretudo as maiores. Nós temos, numericamente, a inscrição 7.500, mas temos mais ou menos entre 4.800 advogados a 5.000 advogados. Claro que é uma seccional pequena, é um estado pequeno, mas o que eu posso testemunhar é que lá, efetivamente, os advogados hoje, se retroceder a isso, vão reclamar, porque os processos estão andando, diminuiu o papel, tempo de trabalho, os processos efetivamente andam. Claro que lá nós também tínhamos uma realidade que o Tribunal da 20ª Região sempre foi referência de celeridade, mas estamos muito bem, obrigado, nesse sentido. O que me impressiona é que nós temos duas situações. Uma, e eu tenho que trabalhar dessa forma, uma situação é urgente, que é o processo eletrônico da Justiça do Trabalho. Uma situação imediata, que são as questões que envolvem o processo eletrônico na Justiça Comum. E as demais questões, e essas vêm em ordem de importância, e aí eu posso citar a questão da certificação e todas as demais. E dessa forma, senhor presidente, eu já faço o primeiro requerimento, em regime de urgência, a convocação de todos os presidentes de comissões
porque eu preciso escutar a base, saber o que é bom para Sergipe e saber o que não está bom para os demais. Porque a partir desse momento eu faço um relatório circunstanciado, apresentando ponto a ponto, inclusive com as provas que eu já fiz a verificação com a OAB do Rio de Janeiro, e nós vamos ter um documento para apresentar ao Pleno do Conselho Federal. A partir desse momento, o Pleno do Conselho Federal, trabalhando em cima dessas questões de urgência, necessidade imediata que nós vamos traçar, nós teríamos aí, sim, as diretrizes da condução dessa comissão. Durante a reunião de trabalho, os representantes das seccionais puderam ainda sugerir temas para a próxima reunião do Colégio de Presidentes, que vai acontecer no mês de abril, em Belém. E a reunião que será realizada na capital paraense está marcada para os dias 25 e 26 de abril. O presidente nacional da Ordem anunciou também que o presidente da seccional de Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, será o coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB. Veja no próximo bloco. Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas vai dar efetividade aos processos que envolvam violação aos direitos da advocacia. O programa OAB Nacional volta em instantes. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas já está em pleno funcionamento e vai lançar em breve uma cartilha destinada aos advogados, ao judiciário e aos órgãos que tratam diretamente com o direito. Uma das intenções é motivar a inclusão do tema nos concursos públicos. A expectativa é de que, até março, todas as seccionais criem procuradorias regionais para atuar em conjunto com as comissões de defesa das prerrogativas. Até lá, o órgão central em Brasília vai disponibilizar uma estrutura de atendimento para dar efetividade a todos os processos que envolvam violação aos direitos da advocacia. A Procuradoria será um instrumento importante para dar efetividade ao trabalho das comissões de defesa das prerrogativas nos casos de violação dos direitos dos advogados, de forma nacional e também nos estados. Na verdade, as procuradorias, essa estrutura de procuradorias visa, digamos assim, dar efetividade às decisões e aos encaminhamentos das diretorias e das comissões de defesa das prerrogativas, né? Seria um braço operacional deste processo. A intenção é de que seja realizado um trabalho conjunto entre a Procuradoria e comissões na valorização dos advogados. Em princípio, as questões locais serão encaminhadas pelas procuradorias regionais e quando os processos, por exemplo, judiciais, subirem aos tribunais superiores ou então aos tribunais regionais, ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, que se localiza em Brasília, passarão ao encargo da Procuradoria Nacional. Por outro lado, as campanhas a respeito de valorização da advocacia ou a respeito da defesa das prerrogativas serão feitas também dentro dessa estrutura nacional com a participação de todos. A criação da Procuradoria sinaliza para uma preocupação forte da nova gestão em relação às prerrogativas e vem como um sinal de que a violação desses direitos profissionais está se intensificando na medida em que cresce o número de advogados no mercado. Existe hoje, digamos assim, em setores, particularmente judiciário, uma dificuldade quanto à compreensão da importância e do papel do advogado, né? E aí a gente vê, em alguns casos, juízes não tendo o tratamento devido com os profissionais. Então pode-se dizer que há realmente um aumento desta situação nos últimos anos. A criação da Procuradoria Nacional e das Procuradorias Regionais é um gesto no sentido de se voltar mais para a advocacia, para a realidade do advogado e não só defender o advogado nas questões concretas que se apresentarem, mas, digamos assim, atuar de forma preventiva junto ao CNJ, ao CNMP, aos tribunais superiores, né, aos órgãos da administração pública, do setor administrativo e não judicial, né, para que se evitem essas situações.
Para reforçar o embate ao desrespeito às prerrogativas dos advogados, medidas de prevenção serão criadas. Nós estamos pensando em atuar de diversas formas. Uma delas, nós estamos começando a elaboração de uma cartilha das prerrogativas, né, para uma ampla divulgação, não só entre os advogados, mas em todos os segmentos. Por outro lado, nós vamos fazer um exame dos conteúdos dos principais concursos que envolvam a área jurídica. Por exemplo, Magistratura Federal e Estadual, Ministério Público Federal e Estadual, Polícia, né, policiamento, diversas outras áreas, fiscalização, para verificar se dentro dos conteúdos desses concursos está sendo colocada a questão das prerrogativas. E se não estiver, nós vamos diligenciar nesse sentido, para que seja incluído isso como conteúdo. Ou seja, nós vamos atuar no sentido de procurar criar uma educação, né, nos diversos segmentos, inclusive na advocacia, evidentemente, de respeito às prerrogativas e divulgação das prerrogativas dos advogados. Para o conselheiro, não são apenas casos de ofensas ou cerceamento da atividade que configuram violações dos direitos dos advogados. Nós entendemos que prerrogativa e valorização têm relação, inclusive, com a questão, por exemplo, relativa aos honorários advogatícios, né? Que é uma coisa extremamente importante e que hoje os tribunais têm tratado de forma, muitas vezes, desrespeitosa, fixando honorários de sucumbência em valores ínfimos, não levando em consideração não só o trabalho realizado pelo advogado, como principalmente a responsabilidade que aquele profissional tem com o conteúdo da demanda, com o resultado da demanda, né? Porque se o profissional atua num processo de um valor elevado e eventualmente cometer um erro, ele vai responder civilmente por aquele erro, né? Então tem que se considerar o trabalho que o profissional teve, o tempo a quantidade de anos que ele esteve envolvido, a estrutura que ele teve que disponibilizar para isso, o conhecimento dele, mas também o valor econômico envolvido naquela demanda. Mesmo com a recente criação da Procuradoria, 4 seccionais já fizeram suas instituições regionais e as expectativas são de que logo todos os estados tenham representantes. Então a nossa expectativa é que até março, provavelmente, a grande maioria, se não todas as seccionais, tenham criado as procuradorias regionais e assim, pensamos hoje na hipótese de uma reunião ainda no primeiro semestre, mais no final do primeiro semestre, da Procuradoria Nacional, da Comissão Nacional de Prerrogativas, que ainda não foi constituída, e das comissões regionais de defesa das prerrogativas e das procuradorias regionais, para se discutir, para se ter uma avaliação do quadro que está dado nessa matéria no país e se estabelecer, digamos assim, uma política de defesa das prerrogativas e valorização da advocacia para a gestão. Então essa é a nossa expectativa em termos de trabalho a nível nacional. Desde que eu me entendo por gente, né, desde que eu era criança, eu sempre via meu pai mexendo nos processos, atuando na área, sempre ouvia direito, as histórias dele, então isso me chamou a atenção. Minha mãe também é advogada, meu irmão é advogado, estou me estudando para concurso, né, então sempre, desde pequeno, eu tive essa forte influência da minha família para direcionar ao direito. Uma causa para mim que me marcou muito, foi a minha primeira causa, né? Resumidamente, era uma ação de guarda, né, onde morava a mãe, o tio e a avó dessa criança. O pai abandonou a criança e o tio era realmente a verdadeira figura paterna e participava da criação, da educação dessa criança. E desde a faculdade eu sempre tive aquele dogma que se morar embaixo do mesmo teto da mãe, o tio não consegue pegar a guarda, que essa guarda é para fins previdenciários e tudo. E durante muito tempo eu sempre fiz isso, sempre acreditei nisso, que isso era o certo. E essa causa me fez mudar o meu ponto de vista com relação a esse tema. E realmente, em primeiro grau de jurisdição, o juiz foi contra, disse que a guarda previdenciária e tudo não caberia. O Ministério Público também foi no mesmo sentido e eu perdi essa causa. Em primeira instância, meu cliente, ele ficou meio desacreditado de mim e tudo, né? Mas e não queria nem recorrer, o meu cliente. Eu falei, não, tudo bem. Tirei o dinheiro das custas da apelação do meu próprio bolso, fui lá, paguei a apelação, fiz a sustentação oral e reverti a causa 2-1. Graças a Deus deu tudo certo, primeira causa a gente tem que ganhar, né?
Depois do intervalo, você vai ver ministros oriundos do 5º Constitucional falam sobre a importância da advocacia para a sociedade e para o judiciário. E ainda, OAB e MEC vão firmar acordo de cooperação para estabelecer uma nova política regulatória do ensino jurídico no país. Você não pode perder. Nós voltamos já. O presidente nacional da OAB conclamou os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, oriundos do 5º Constitucional da Advocacia, a apoiarem a entidade na luta por honorários de sucumbência dignos. Marcos Vinícius Furtado também falou sobre a necessidade de defender as prerrogativas dos advogados e reiterou a importância da defesa do livre exercício da advocacia. Veja agora o que disseram os ministros que participaram do encontro. O advogado é indispensável à realização da justiça e é reconhecido como tal na lei, na Constituição, e ele tem sido, historicamente, um agente de transformação social muito importante e continua a ser cada vez mais. A gente vê isso na evolução do direito, né, que sempre houve um papel muito importante da advocacia. A advocacia é uma peça fundamental. Ela que provoca, ela que busca e ela que defende o Estado do Direito. Então não há como um Estado sobreviver dentro da normalidade sem uma advocacia forte e sem uma advocacia presente. A advocacia deve ser ela deve existir não só para isso, como também para provocar, promover o diálogo entre as diversas instituições, tentar achar o melhor caminho para a solução de conflitos. Ou seja, eu acho que a advocacia não é só o litígio, é também o acordo, é também a aproximação, é a solução pacífica de conflitos. A advocacia, como sempre, tem uma importância fundamental na defesa do Estado democrático de direito, na defesa do interesse da sociedade, né? A advocacia, o advogado é aquele que está mais diretamente ligado ou que tem a sensibilidade com os anseios da sociedade, com as aflições do seu cliente, com a esperança de que seja realizada a justiça. Enfim, o advogado é quem realiza realmente a justiça no país, representando a sociedade. E a Ordem dos Advogados tem um papel histórico que sempre desempenhou de construir um país mais justo e solidário. Eternamente a advocacia há que ser um instrumento sempre de liberdade. Ainda ontem mesmo, no estado de Roraima, eu saudando o presidente da Ordem de lá, o saudei como saúdo à liberdade quando saúdo um advogado. E, particularmente, devo dizer que apesar de ter, e sobretudo por ter passado 21 anos da minha carreira, da minha vida pública, dentro do Ministério Público, lembrava ainda aqui que eu estou aqui no momento cumprindo até um dever moral. Muita honra em dizer que a primeira instituição deste país, quando a lista tríplice, como é o nome, foi ao presidente da República, a primeira instituição desse país a solicitar do presidente que eu fosse escolhido para a STJ foi a OAB. Mercê da minha convivência harmônica que sempre tive com os advogados no Amazonas. De forma que eu acho que, essencialmente, isso resume a importância que sempre dei como promotor de justiça e que, como juiz hoje de uma corte superior, sempre vou ter o respeito pelo advogado, porque, repito, o advogado é sinônimo de liberdade. A advocacia tem uma importância fundamental. Primeiro, na defesa do Estado democrático de direito, querendo uma sociedade sempre justa, humana e qualitária. A OAB defende os princípios maiores da defesa da dignidade da pessoa humana. É através da OAB que existem as lutas sociais em favor dos menos favorecidos, ética na política, cidadania, contra a impunidade, ou seja, a OAB faz parte do papel da defesa da sociedade. E o presidente nacional da Ordem reiterou a importância de o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais brasileiros debaterem um cronograma para facilitar o acesso amplo do advogado e, portanto, do cidadão
ao processo judicial eletrônico. O assunto foi tratado em reunião almoço oferecido pela diretoria da entidade aos integrantes do CNJ na sede da OAB. Outros temas também foram abordados na reunião, como a essencialidade da advocacia e o direito de amplo acesso dos advogados às dependências do Judiciário. O presidente da seccional da OAB de Goiás fez um balanço sobre a reunião. Confira. Na verdade, foi buscar uma aproximação, não é? Uma maior proximidade exatamente para que essas questões que interessam tanto à advocacia de todo o país, quanto ao próprio CNJ, que vem desenvolvendo ações para tentar corrigir muitos dos obstáculos que a advocacia enfrenta, pudessem se afinar, não é? Ou seja, ter um discurso único, uns conhecendo as dificuldades dos outros. Nesse sentido, foi muito proveitoso. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação irão firmar um acordo de cooperação no próximo dia 11 de março, durante a sessão do Conselho Pleno, para elaborar uma nova política regulatória do ensino jurídico no país. A nova política irá determinar regras para a criação e o funcionamento de cursos de graduação e pós-graduação de direito no Brasil. A decisão foi tomada durante reunião entre o presidente nacional da OAB e o ministro da Educação. A partir do acordo de cooperação entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério da Educação, serão estabelecidas regras para a criação e o funcionamento dos cursos de direito no país. Da reunião entre o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, e o ministro Aloísio Mercadante, participaram o presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB, Eide Bader, o coordenador do Colégio de Presidentes das Seccionais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, e o secretário de Regulação e Supervisão de Educação Superior do MEC, Jorge Messias. O ministro da Educação e Cultura, Aloísio Mercadante, firmou um entendimento com o Conselho Federal da OAB, na presença da presidência, da Comissão de Ensino Jurídico e do coordenador de Colégio de Presidentes Seccionais, em reunião conosco, de firmarmos um protocolo de intenções, um acordo de cooperação do Conselho Federal da OAB com o MEC para estabelecermos um novo marco regulatório para a instituição de cursos de direito, para o reconhecimento de cursos de direito, para a existência de vagas no ensino jurídico, tanto na graduação quanto na pós-graduação. O encontro definiu a data da assinatura do acordo entre a OAB e o MEC. Firmou-se o entendimento que no próximo dia 11 de março, na primeira sessão do Conselho Federal desta nova gestão, teremos a presença do ministro da Educação no Conselho Federal da Ordem para a assinatura desse acordo de cooperação técnica, que será fundamental para que a educação jurídica em nosso país não seja um estelionato educacional, para que as pessoas de bem não sejam induzidas em erro participando de cursos de direito que não preparam minimamente a pessoa para o exercício profissional. A partir deste acordo, serão criados procedimentos para monitorar permanentemente as faculdades existentes. A expectativa da Ordem é que os pareceres da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal com relação à criação dos cursos de direito deixem de ser apenas opinativos e passem a ter um caráter vinculativo. Transformar os pareceres da Comissão de Ensino Jurídico em um ato vinculativo da atuação do MEC é uma aspiração da OAB e esta pode sim ser uma das consequências práticas do resultado do trabalho deste grupo que surgirá do acordo de cooperação. Várias regras serão deliberadas com este grupo de trabalho, dentre elas, certamente, o efeito vinculativo dos pareceres da Comissão de Ensino Jurídico é uma aspiração antiga do Conselho Federal da OAB que esperamos seja realizada. O presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica falou da parceria inédita entre o MEC e a OAB. Esse protocolo de intenções demonstra uma proximidade maior entre o Ministério da Educação e a OAB. A OAB, através da sua Comissão Nacional de Educação Jurídica, ela tem uma experiência de longa data. Essa comissão é representada em todos os estados da federação com comissões das seccionais. Então nós estamos muito próximos dos mercados em cada estado, nós estamos muito próximos das instituições de ensino e essa união de
de intenções, essa união de experiências, só pode resultar em benefícios para a educação jurídica no país. E hoje nós ficamos por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.